TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Olá, no programa de hoje nós vamos falar da Lei de Improbidade Administrativa. A partir dessa lei, devemos entender a improbidade administrativa como aquela conduta considerada inadequada, por desonestidade, descaso ou outro comportamento impróprio ao exercício da função pública, merecedora das sanções legalmente previstas. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é Bruno Scarano, assessor jurídico do TCM. Olá, Bruno. Olá. Seja bem-vindo ao nosso programa, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite e estamos sempre à disposição. Muito bem. Bruno, para começar, o que significa a improbidade administrativa? Bom, em princípio eu quero fazer um breve resumo sobre os motivos pelos quais enseja a aplicação da lei de improbidade, assim como o enquadramento desses atos que são considerados como improbidade administrativa. A Constituição da República, assim como a legislação esparsa, exige ao agente público, na condição de representante do Estado em suas atividades e ações, tenha o dever de probidade, que atue em consonância com os princípios da administração pública, da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, em regra, todo administrador público, todo agente público, seja de qual esfera for, deve atuar em conformidade com esse tipo de princípio e em consonância com os dispositivos legais. A partir do momento em que um determinado gestor ou agente público, seja qual ele for, atue em desconformidade com essas regras ou princípios, é que ele passa a ser passível de enquadramento numa situação que se fique demonstrado um ato de improbidade administrativa. A improbidade administrativa no Brasil foi criada a partir da Lei 8.429 de 92, nomeada pelo próprio nome que se fala, Lei de Improbidade Administrativa. O próprio termo improbidade vem do latim improbitate, que significa, em latim, desonestidade. Então, como você já adiantou, em resumo, se trata de condutas inadequadas, ações ou atividades que são exercidas por agentes públicos ou pessoas que atuam na condição de representante do poder público que estão em desconformidade com a lei ou com princípios que norteiam a administração pública. Em resumo, esse é o quadro que caracteriza um ato de improbidade administrativa e que, pela lei de improbidade, pode ensejar um enriquecimento ilícito desse agente na condução do serviço público, como também nas hipóteses de causar dano ao erário ou o mero cometimento de atos que afrontem os princípios norteadores da administração pública. Em resumo, seriam esses um conceito breve da improbidade administrativa. Muito bem. Que tipo de ato é considerado improbidade administrativa? Bom, em uma análise superficial, pode ser considerado como a improbidade administrativa todo e qualquer ato que venha a afrontar os princípios norteadores da administração pública. Em especial, o da legalidade, que exige que o servidor, o agente público, o agente político, seja aquele qual for que esteja representando o poder público na sua atividade, atue em conformidade com os dispositivos e exigências legais e regimentais, assim como os princípios da impessoalidade, da moralidade e da publicidade. Quaisquer atos ou providências adotados, inclusive omissões que venham a contrariar essas regras e esses princípios, em tese, podem configurar o cometimento de um ato de improbidade administrativa. A lei faz uma separação, em forma de dispositivos, quais são aqueles tipos de atos que podem ser configurados na improbidade administrativa. Separa em 3 categorias específicas, podemos assim falar. Os atos que provocam enriquecimento ilícito do agente responsável por aquela conduta, os atos que causam dano ao erário e aqueles que afrontam os princípios indicados na Constituição da República Federativa do Brasil e na própria lei, que além dos princípios indicados na Constituição, na lei também há referência aos deveres de honestidade e lealdade à instituição. Nesse sentido, atos como fraudar a licitude de um processo licitatório, seja por parte do servidor público, como também por parte do particular que esteja atuando junto ao procedimento e que venha dele se beneficiar, ambos podem ser enquadrados como cometedores de ato de improbidade administrativa. Atos como omissão em relação a exercer alguma atividade estatal obrigatória, em benefício próprio ou de outrem, geralmente vinculado a algum cunho remuneratório ou benefício de natureza de bens ou qualquer vantagem patrimonial que venha a oferir indevidamente. Realização de despesa não autorizadas em lei por agentes públicos que estejam
nessa condição de gestor e que assim atuem também podem ser enquadrados como um ato de improbidade administrativa. O próprio fato de deixar de prestar contas em si já se configura como sendo um ato de improbidade administrativa, segundo o que já dispõe a própria Lei 8.429 de 92. Outro caso em que é comum de se verificar, que nós constatamos até pelas próprias análises do próprio tribunal, são atos que são verificados por agentes públicos na verificação e na confirmação quanto da liquidação de despesas contratadas, como, por exemplo, na realização de obras, em que determinado servidor público atesta que determinada obra foi realizada, sem que, no entanto, aquele serviço não tenha sido prestado ou aquele bem não tenha sido entregue. Esse ato desse servidor pode se configurar, em tese, como um ato de improbidade administrativa. Então, esses são alguns dos exemplos que eu posso citar. Dos vários, né? Um dos vários que podem ser considerados, porque não é um rol taxativo, Verdade. é mais exemplificativo. Quais as sanções previstas para quem comete esses atos de improbidade? Bom, essas sanções que decorrem desses atos de improbidade administrativa dependem vinculadamente do ato que foi gerado de improbidade administrativa, pois a depender do ato é que decorre esse tipo de sanções. A própria Lei 8.429 já descreve de forma expressa quais são essas sanções que vão ser aplicadas a esses gestores ou particulares que tenham se beneficiado no caso do cometimento de atos de improbidade administrativa. As sanções, dentre elas que eu posso citar, tem o próprio perdimento dos bens que foram acrescidos indevidamente em favor daquele agente que atuou de forma indevida, como, por exemplo, todos aqueles bens, valores e créditos auferidos indevidamente podem ser determinados sua perda, a sua retirada do patrimônio daquele agente que cometeu o ato de improbidade administrativa. Independentemente da perda desses bens, caso haja dano ao erário, dano ao patrimônio que foi lesado em razão daquele ato irregular, também pode ser determinado esse ressarcimento, que é a recomposição do erário em valor compatível com aquela irregularidade que foi verificada no curso da instrução processual. Além disso, pode ser determinada também a suspensão dos direitos políticos do servidor ou do particular em que foi configurado o ato de improbidade administrativa e a sua impossibilidade em contratar com o poder público, ou seja, ele não pode, inclusive, nem receber benefícios creditícios, seja diretamente ou indiretamente através de uma empresa em que seja sócio. Enfim, são diversas sanções que podem ser aplicadas a esse servidor ou ao particular que venha cometer um ato de improbidade administrativa, chegando inclusive também ao pagamento de multa civil, a ser destinada tudo dependendo da instrução processual e da caracterização na decisão da sentença judicial. Então, dependendo da ação, da importância, é que vai ser julgado. Isso. A depender do ato, o ressarcimento ao erário, por exemplo, ela é uma sanção que não vai ser aplicada em todo e qualquer caso de improbidade administrativa. Há casos de improbidade administrativa que vão ser punidos meramente com a suspensão dos direitos políticos ou com o cargo, não. A perda da função pública também é uma das hipóteses, mas que não obrigatoriamente em todos os casos, como o ressarcimento ao erário. O ressarcimento ao erário, a determinação de ressarcimento, só naqueles casos em que ficar verificada além da fraude que possa acontecer, o desfalque do erário público, o desfalque seja através da não prestação de serviço, da ausência de entrega de um bem ou de uma obra, em que se verifique que houve um prejuízo financeiro ao ente público lesado. Em decorrência de um ato dessa natureza, obrigatoriamente, na decisão judicial, irá constar a determinação de ressarcimento ao erário. Como você bem lembrou, a perda da função pública é outra sanção de caráter importante, por quem seja a demissão daquele servidor que tenha atuado em desconformidade com a legislação. Bem. Após o intervalo, você fica sabendo como o TCM atua nessa área. Até já! Há 2 anos, a gente teve um surto de dengue aqui na cidade. Centenas de pessoas ficaram doentes e algumas morreram. Foi aí que a gente percebeu que o combate à dengue deveria ser feito em parceria com as pessoas e a prefeitura, juntas. Você que é prefeito ou secretário de saúde aí na nossa cidade,
pense no combate à dengue e convoque todos para eliminar os locais onde o mosquito se reproduz, não deixando água parada. Dengue. Se você agir, podemos evitar. Estamos de volta e nesse bloco continuamos nossa conversa sobre improbidade administrativa com Bruno Scarano, assessor jurídico do tribunal. Bruno, qual é o papel e como o TCM atua nesse campo? Bom, em relação ao TCM e os casos de improbidade administrativa, é bom que se esclareça que o TCM não é o órgão competente nem para propor a ação de improbidade administrativa em si, como muito menos para julgar os atos de improbidade administrativa. A proposição da ação de improbidade administrativa, ela é de legitimidade ativa do Ministério Público, assim como das entidades que sofreram aquele desfalque ou em que seja lotado aquele servidor que deu ensejo ao ato de improbidade administrativa. O TCM, no desenrolar dessas funções, ao julgar contas, o que ele adianta em relação à improbidade administrativa é que quando dá verificação de algum ato, algum contrato, alguma verificação concreta de que determinada situação pode se concretizar em tese, hipoteticamente, num ato de improbidade administrativa, o TCM usa a figura da nota de improbidade administrativa em suas decisões. Ou seja, o acórdão do pleno ou das câmaras do tribunal, ao julgar determinada irregularidade, como uma ausência de licitação, uma fraude num processo licitatório, uma contratação irregular, ou até mesmo uma obra que esteja sendo executada de forma indevida, o tribunal, ao julgar, faz a indicação de que há naquele processo uma nota de improbidade administrativa. O que quer dizer essa nota de improbidade administrativa? É a existência, em tese, de um ato que, se for instaurado o processo pelo Ministério Público e instruído com as devidas peças processuais, pode vir a se configurar um ato de improbidade administrativa, ensejando que aquele gestor, além das sanções e da pena pecuniária que possa vir a ser aplicada pelo TCM, seja também penalizado pela lei de improbidade administrativa, independentemente, logicamente, das ações de natureza criminal. Enfim, o tribunal atua, mas nessa condição de auxiliar, contribuindo para que o Ministério Público e o Poder Judiciário atuem na apuração dos atos de improbidade administrativa, em face de que as decisões do tribunal não decidem se aquele ato é improbidade ou não. Ele apenas verifica que, em tese, pode vir no futuro, mediante a instrução processual específica, que é o artigo 17 da Lei 8.429, quem define que é o Ministério Público quem deve ajuizar essa ação, com base nessa documentação que o TCM vem a concluir e enviar ao próprio Ministério Público. A partir de aí, então, é que é feita a instrução e, a depender do caso, a configuração do ato de improbidade em si mesmo. Deixar bem claro que o TCM não pune, ele só apenas passa... Exatamente. A improbidade administrativa, ela é uma ação de cunho judicial. Ela é, inclusive, tratada por muitos como uma ação civil, proposta pelo Ministério Público junto ao Judiciário. Quando não o Ministério Público, aquele ente público da administração direta, a administração indireta, os próprios órgãos do Poder Judiciário e do Poder Legislativo, caso venham a ser os órgãos relacionados a um determinado desfalque ou ao descumprimento dos princípios norteadores da administração pública, que ensejaram aquele cometimento do ato de improbidade, serão legítimos a propor essa ação de improbidade administrativa, que terá curso e instrução total perante o Poder Judiciário, sendo uma decisão, uma sentença eminentemente judiciária, não tendo relação com aquela decisão exarada pelo TCM, e tem um cunho de natureza administrativa, independentemente de ambas poderem aplicar sanções que são, dependendo do caso, podem até culminar em valores a serem restituídos em valor do erário público. Muito bem. Quem pode ser punido por essa prática? Bom, o ato de improbidade administrativa, regra geral, ele pode vir a ser cometido por um agente público. Um agente público, quando eu falo em sentido lato sensu, qualquer pessoa que, em nome do Estado, em nome do poder estatal, esteja agindo na condição, seja de servidor público concursado, o servidor público comissionado, aquele agente político com as ressalvas constitucionais que são devidas, inclusive aqueles agentes que são os particulares que atuam temporariamente na condição de prestadores de serviço público. Em se configurando que ele está atuando na condição de agente público, pode vir a ser penalizado sob a égide da Lei 8.429. Não só o agente público, mas todo aquele particular que concorra, aliás, ou que incite, que seja um partícipe ou um coautor daquele ato de improbidade administrativa e que venha a se beneficiar, possivelmente,
de uma vantagem financeira indevida em decorrência daquele ato de improbidade, também pode ser penalizado com as sanções da Lei de Improbidade Administrativa. Ou seja, não somente aquelas pessoas que estão vinculadas ao poder público, mas também o particular, é bom que se diga, representante de empresas que participam de licitações, contratados para prestadores de serviço, todas essas pessoas podem vir a ser penalizadas pela Lei de Improbidade Administrativa, que já tem essa previsão expressa de cometimento por esse tipo de pessoa, não somente aquela vinculada ao poder público, mas também esse tipo de agente que venha, por um motivo ou outro, ou infringir as normas que regem a administração pública ou seus princípios. Que consequências essas punições podem trazer para o serviço público? Além do prejuízo ao erário. Os atos de improbidade podem trazer diversas consequências ao poder público, normalmente quando forem caracterizadas o ato de improbidade em si mesmo. Como, por exemplo, os prejuízos que podem vir a ser causados ao erário. Quando eu me refiro a erário, eu me refiro aos bens e valores que são pertencentes à administração pública. São todos aqueles equipamentos, veículos e prédios, inclusive, que são de poder da administração pública em geral. Enfim, esses atos de improbidade administrativa, a depender do caso, podem configurar como sendo lesivos ao erário, inclusive com o desaparecimento de rendas em caso da ausência de cobrança de impostos ou no desfazimento de obras que estão a serem executadas, inclusive causando maior impacto da própria efetiva prestação de serviço, pois nesses casos há que se configurar que a atuação desse agente público, desse servidor, não vai estar sendo de forma devida, muito menos correta, prejudicando não só a administração pública em atendimento ao cidadão, como também causando prejuízo de ordem financeira. Além de, num caso concreto de configuração e julgamento de uma ação de improbidade administrativa, vai ter como consequência na administração pública, pode acontecer, a perda da função pública daquele gestor, a sua demissão, a suspensão dos direitos políticos desse agente, que vai ter, em razão dessa sentença, perder o direito de votar e o direito de ser votado. Outra consequência importante seja a proibição de contratar com a administração pública. Esses agentes públicos ou particulares que venham a ser enquadrados na Lei de Improbidade Administrativa e que sejam julgados como responsáveis por um ato desse, ficam impossibilitados de contratar com a administração pública por determinado período de tempo, a depender da natureza daquele ato, que é, sendo essa mais uma das consequências que traz a administração pública o ato de improbidade administrativa. Bem, após o intervalo, nós vamos saber quais os princípios da administração pública que são violados quando se pratica a improbidade administrativa. Não saia daí. Pode falar o que pensa, ir aonde quiser, escolher seus governantes. Mas você realmente conhece os seus direitos? Quem não pode pagar por um advogado tem o direito à assistência e orientação jurídica, a ser representado e defendido por um defensor público. Se você precisar, procure a Defensoria Pública mais próxima. Defensor Público para quem precisa. Justiça para todos. Uma campanha ANADEP, Associação Nacional dos Defensores Públicos. Quando você coloca o seu nome em algo, vira compromisso. Desde que foi criado, o Conselho Nacional de Justiça trabalha para assegurar mais transparência, agilidade e eficiência ao judiciário brasileiro. Dentre os compromissos assumidos para este ano, está o de julgar todos os processos que entraram na Justiça até o final de 2006. Esse é um compromisso meu, oficial de Justiça Melquiades e de todo o Judiciário com você. O assunto do TCM na TV de hoje é a Lei de Improbidade Administrativa. Nos blocos anteriores, nós falamos sobre diversos aspectos dessa norma e como o TCM atua nesse campo. Quem continua com a gente é Bruno Scarano, assessor jurídico do TCM. Bruno, quais os princípios da administração pública que são violados quando se pratica uma improbidade administrativa? Bem, a própria Lei 8.429, de 1992, traz de forma expressa em seu texto, mais especificamente seu artigo 4º, quais são esses princípios que são infringidos quando do cometimento de um ato de improbidade administrativa. São eles a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e o princípio da publicidade. Além desses princípios, a própria lei faz a exigência de cumprimento ao dever de honestidade e lealdade às instituições. Então, qualquer cometimento de infração a esses princípios, que também estão expressos na Carta da República,
podem ensejar a configuração de um ato de improbidade administrativa. A fim de que fique mais claro, o princípio da legalidade, por exemplo, exige que o agente público, quando da condução dos seus serviços e dos seus atos perante a administração pública, atue em conformidade com as leis e normas aplicáveis ao caso concreto. Em síntese, essa pode ser um resumo do princípio da legalidade. O princípio da impessoalidade, de extrema importância de aplicação dos processos licitatórios, exige que seja aplicada às pessoas particulares, sejam consideradas de forma igualitária, de forma isonômica, sem que seja direcionado, como infelizmente ocorre algumas vezes, determinados procedimentos e determinadas vantagens. O princípio da impessoalidade é importante que seja cumprido a fim de obstruir o acontecimento e o cometimento desse tipo de ato, que infelizmente, na realização de procedimentos licitatórios, tem acontecido em grande quantidade. Outro princípio importante é o da moralidade, que vem com bastante importância, inclusive com sua ressalva expressa na Constituição da República de 1988. Enfim, todos esses princípios englobam uma gama de obrigações e regras que devem ser cumpridas e objeto de exigência por toda a administração pública, sendo objeto de análise e de verificação quando dos órgãos de controle externo, quando de fiscalização nas administrações públicas, especialmente quando da atuação do TCM em si. O TCM, quando faz análise de processos licitatórios, de atos de contratação, diversas verificações no município e nas prestações de contas que são encaminhadas ao tribunal, a exigência, o cumprimento desses princípios constitucionais e constantes da Lei 8.429 são verificados pelo TCM. E, em havendo o cometimento de um ato que se verifique, que esteja contrariando o entendimento de um princípio desse, obrigatoriamente, na maioria dos acórdãos, consta a hipótese que nós já havíamos falado, da nota de improbidade administrativa, que é a verificação de que, em tese, aquele ato que afrontou aquele princípio pode vir a ser configurado um ato de improbidade administrativa, razão pela qual, em muitas dessas decisões do TCM, há o encaminhamento de cópia da integralidade dessas decisões e dos documentos que o consubstanciaram ao Ministério Público, a fim de que possa, a partir de sua análise, propor a competente ação civil pública. Muito bem, Bruno. Muito obrigada pelas suas informações. Eu que agradeço. Fica à vontade para fazer suas considerações. Bom, eu agradeço principalmente ao pessoal da assessoria de imprensa do tribunal e me coloco à disposição para quaisquer dúvidas, outras vezes que for necessário, estaremos presentes. Muito obrigada. O nosso programa chega ao fim. Muito obrigado a você que nos assistiu e até a próxima. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania.